Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus seja com todos nós nesse dia, em nome de Jesus. Amados, vamos iniciar um vídeo aqui, onde vamos juntos, eu vou deixar uma palavra aqui de Deus refletida aqui no canal, para que Deus possa também falar com os irmãos. Espero que a minha voz me deixe falar, amados, porque estou bem rouca. Mas primeiramente vamos consagrar a Deus este vídeo, a nossa vida e o nosso dia. Amado Deus, em nome de Jesus, me coloco na presença do Senhor uma vez mais, Senhor, nesse dia. Te agradecendo pelo ar que respiro, pela minha vida. E assim eu consagro este vídeo que vou gravar ao Senhor Deus de Israel. Para que o Senhor venha, meu Deus, me usar, Senhor, conforme a Tua vontade, para fazer, meu Pai, a obra na vida daqueles que o Senhor Deus tem escolhido. Em nome de Jesus, meu Deus, eu lhe peço, me usa. Usa meus lábios, Senhor, usa minha vida como Teu instrumento. Em nome de Jesus. Eu oro pela vida de todos os irmãos e irmãs que acompanham a oração, que acompanham a mensagem de Deus aqui neste canal. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, possa tomar a vida de cada irmão e irmã. Possa entrar, meu Deus, com a providência sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a família de cada ouvinte deste canal. E assim, em nome de Jesus, eu peço, Pai, tome direção do nosso dia, da nossa vida e da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos para a palavra de Deus? A palavra que Deus colocou no meu coração, amado irmão, amada irmã, para nós junto hoje, meditar nesta palavra, está no livro de Colossenses, capítulo 2, o versículo 8 em diante. 2:8 de Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Amém? Amados, aqui esta palavra, foi ministrada essa palavra por Paulo, um ministro da palavra do Deus vivo que habitou aqui na terra, a história de Paulo, que era o antigo Tarso Saulo de Tarso, nós conhecemos, a história de Paulo. Então ele, ministrando a palavra de Deus em uma congregação, tanto que ele foi tão inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que sabemos que Paulo foi muito usado por Deus. Foi um homem que ganhou almas para o Senhor Jesus Cristo, que ajudou a edificar a igreja na terra, que ajudou a colocar em ordem o Evangelho de Jesus Cristo antes que ele se fosse daqui, E ele, então, ministrando a palavra de Deus, ele dizia, para que nós tenhamos cuidado para ninguém nos faça presa sua. Para nós, porque eu digo nós, amados? Porque esta palavra que Paulo estava ministrando era para os cristãos, para o povo, servos de Deus, o povo que congrega, o povo que frequenta uma igreja, que adora a Deus no templo, Porque a palavra de Deus nos ensina, amados irmãos, que nós temos que ter um templo onde nós vamos adorar a Deus. Todo homem, toda mulher tem que escolher uma igreja onde que se adapte, onde se dê certo, onde goste, para ter este lugar exclusivo para adorar e servir a Deus. A verdade é que Deus está em todos os lugares, amados. Se eu dobrar o meu joelho lá no mato, pode ser um mato mais fechado que for, Deus ouve a minha oração lá. Se eu dobrar o meu joelho, amados, lá no profundo da terra, num buraco, Deus me ouve lá.
Se eu dobrar o joelho e falar com Deus na minha casa, dentro do meu banheiro, no meu quarto, na minha cozinha, na rua andando, no meu carro, Deus ouve. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus ouve todas as orações e Ele não confunde uma voz. Nenhuma voz é confundida os ouvidos de Deus. Ele conhece a nossa voz. Mas a verdade é que Deus deixou dito que nós temos que ter uma congregação, uma igreja para adorar e servir a Deus juntos. Porque a adoração, o louvor, a congregação em geral, uma igreja com muitas pessoas, né? Deus tem mais prazer, Deus se sente melhor, Deus gosta mais em ver uma oração de uma união, né? Uma igreja unida é uma congregação, a congregação é os quatro cantos de uma casa, a igreja é um povo, bastante pessoas reunidas. E Deus deixou esta ordem, nós devemos ter uma igreja para adorar e servir a Deus. Por exemplo, tem pessoas que dizem, eu não estou desviada dos caminhos do Senhor. Aí, mas só que ela não vai há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, ela não vai na igreja. Há meses, ela não vai numa igreja. E a gente pergunta, fulano, você está desviado? Você parou de ir na igreja? Não, eu não estou desviado. A pessoa já vem logo assim, querendo já confrontar, né? Eu simplesmente não estou indo na igreja, mas eu não desviei porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu louvo a Deus, porque eu leio a Bíblia. Só não estou indo na igreja. A palavra de Deus nos ensina que essa pessoa está desviada. Porque nós temos que ter uma congregação e temos que ter um pastor que nos pastoreie. Nós temos que estar na igreja para ouvir o que Deus fala através dos vasos dele na igreja. Ah, irmão, mas Deus não fala pela Bíblia? Fala. Mas só que ele mais gosta de usar vasos para falar conosco. E é a ordem dele. Então, amados, aqui Paulo estava ministrando a palavra de Deus e ele deu um conselho a nós. Este conselho é a nós, ao povo que serve a Deus e que quer ir morar no céu. Aqui ele disse, tendo esse cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Aqui, amados, o Paulo nos ensina que nós temos que ter cuidado para não ser presa de alguma forma a homens e a igrejas. Há homens que ministram a palavra de Deus com filosofias, estudos, teologias de homem que não vem de Deus. E muitos, amados, muitos hoje fazem isso. Há igrejas, amados, hoje em dia, há igrejas, a maioria, que se a pessoa não tiver um curso de teologia, de filosofia, não pode ministrar a palavra de Deus no altar do Senhor. Sabemos que Deus não se importa com isso. Deus importa que eu leia a palavra dele, que eu pregue segundo a palavra dele, o que está escrito na Bíblia. Deus não quer que eu acrescente nenhuma palavra e nem tire uma palavra do que está na Bíblia. Sabemos que Deus não se importa com quem fala bonito, com quem fala palavras lindas, não. O importante para Deus é que eu tenha no meu coração um desejo de fazer a vontade de Deus e faça segundo a palavra dele. Não é palavras bonitas que vai conquistar alguém. O que é mais importante, amados, para Deus é que sejam palavras verdadeiras. Não importa se é bonita, se é palavra dura, se é palavra facilitada, o importante é que seja a palavra da verdade. Mesmo porque uma pessoa que aceitar ao Senhor Jesus Cristo ou conhecer a Deus com a mentira, com a facilidade, um dia ela vai conhecer a verdade. E aí a vida dessa pessoa vai virar uma bagunça, porque ela aprendeu errado. Então a verdade é que tem que ser ministrada a palavra de Deus como está escrita. E aqui o apóstolo Paulo nos advertia, né? Esse ensinamento que ele pregava na igreja ficou aqui na Bíblia porque Deus achou necessário falar conosco.
como hoje ele está falando. Para nós ter cuidado, é nós que temos que nos cuidar, para nós não tornarmos presa fácil de igreja, de pastores, de pessoas, né, que pregam a palavra de Deus por meio de filosofia, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo aos mandamentos de Cristo. Sabemos, amados irmãos, nesse mundo há de tudo, né? Como já dizia minha falecida mãe, né? Nesse mundo tem de tudo, né? E cada dia se multiplica, né? Sabemos que há muitas igrejas, muitas denominações, mas há algumas, amados, que a Bíblia considera seita. Não é a igreja. Ah, Deus fala de seita? Fala. A palavra de Deus, o mesmo apóstolo Paulo pregou explicando sobre as seitas, e que seitas são tiradas de dentro da igreja. Pessoas que estavam dentro de uma igreja ouvindo a palavra de Jesus, esta palavra ministrada, que não aceitaram o mandamento, que não aceitaram os ensinamentos bíblicos, que não aceitaram a forma que o seu pastor ministrava, e elas se acharam no direito de montar para si uma igreja. E aí, então, essa igreja que eles montaram foi ao contrário da palavra que eles aprenderam, ao contrário do que eles estavam conhecendo, mas eles montaram uma igreja fundada no próprio entendimento e no próprio pensamento deles. Aí eles forjam lá as doutrinas, né? Eles criam a doutrina que eles querem, eles criam os mandamentos que eles querem, mas isso não vem de Deus. Isso é do homem. E essas igrejas, aonde ministram a palavra de Deus, muitas delas ignorando a Jesus Cristo, falando só de Deus, ignorando a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, essas igrejas, a maioria delas, amados, pela palavra de Deus nos ensina, são seitas. São ensinamentos e doutrinas dadas pelo homem. Não vem de Deus. A verdade, amados, é que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Porque como nós todos sabemos, amados, é que dessa vida aqui nós não levamos nada. É necessário cuidar da minha saúde, é necessário cuidar da minha família, é necessário cuidar do meu casamento, da minha vida sentimental, mas o mais importante, o mais precioso é cuidar da minha vida espiritual. Porque quando eu morrer, amados, que é de fato, que é verídico que todos vamos morrer, daqui dessa terra não vou levar nada. Nenhuma área da minha vida vai prevalecer após a morte. Somente a área espiritual. Porque, amados, eu tenho que lutar pela minha salvação. E lutar pela minha salvação não é sacrifício, mas é eu me desviar das coisas que não agradam a Deus. E aqui o apóstolo Paulo pregava para que nós tome cuidado, nós, cada um de nós, para que nós não tornemos presa, né, de homens, né, que ministram a palavra de Deus, que se diz um servo de Deus, que está numa igreja, mas falando palavras bonitas, de teologias bonitas, tudo vã, diz a palavra do Senhor. Vã sutileza segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque Deus, amados, não é a história assim, amados, que Deus só quer o coração. Também tem igrejas, né, que pregam, por isso que nós temos que vigiar, né? Há igrejas que pregam assim: Deus não está nem aí com as tuas vestimentas. Deus não está nem aí com o que você faz. Porque Deus não se importa se você está maquiada, se você está bem vestida, se você não está. O importante é que você vá na igreja, que você evangelize, que você esteja na presença de Deus. Não concordo, amados. Não concordo, porque a palavra de Deus nos diz assim, olha, o homem e a mulher se comportem modestamente como varão e como varoa de Deus. Então, amados, Deus não quer só o coração. Igual igrejas pregam, Deus só quer saber do teu coração, não.
A palavra de Deus nos diz que nós temos que se santificar dia após dia. E não é santificar só o coração, santificar tudo. Porque quando nós vamos entrar no céu, amados, a palavra de Deus nos diz, nós teremos o nosso corpo, né, trocaremos de vestes, né, nós subiremos com vestes daqui da terra, será mudadas as nossas vestes, né, nós subiremos o corpo todo para o céu. Não vai subir só o nosso coração, Deus não tem lá congeladores lá cheios de corações no céu, não, é o corpo inteiro, é nós, porque a palavra de Deus nos diz que nós vamos adorar a Cristo face a face. Então nós vamos estar lá de pé adorando a Deus, é o nosso corpo, não é só o nosso coração. E há igrejas que dizem assim, Deus não se importa com maquiagem, Deus não se importa com vestes, Deus não se importa com nada. É só o coração que tem que estar limpo e purificado. E não é verdade, amados. Por dentro da palavra de Deus, nós vemos que Deus diz que o servo e a serva de Deus tem que ter comportamento como tal. Que nós não podemos ter comportamentos parecidos com o mundo. Nós temos que se comportar diferente do mundo. E como é diferente do mundo, amados? Até na roupa, até no andar, no comportamento, em tudo. Porque o mundo, nós sabemos que o mundo, ele opera, ele age, as pessoas do mundo vivem na sensualidade. A vida do povo do mundo, o homem, a mulher, é a vida inteira correr atrás de prazeres do mundo, prazeres da carne, conquistar, lutar pela vida sentimental, vida espiritual, nem importa para as pessoas do mundo. Então o povo cristão que serve a Deus tem que andar modestamente como serve e serva de Deus, se comportar nas vestes, se comportar no comportamento, até na maquiagem. Ah, irmã, mas então não pode usar maquiagem. É lógico, amados. Se eu sou um servo, uma serva de Deus, tem que se comportar diferente do mundo. O mundo, nós sabemos que a vida deles é se comportar pensando, né, somente no exterior, né, no fora. Eles importa que eles estejam bonitos aparentemente. Então, eles vão, né, exagerar na maquiagem. Uma serva de Deus não pode ter esse comportamento. Incerto, né, que uma maquiagem, uma base, um protetor solar, um brilho labial, a gente vai usar, né, porque toda mulher, todo homem tem um pouco de vaidade e é certo e correto que nós cuide de nós. Mas não exagerar. Não ultrapassar os limites, porque a palavra de Deus nos ensina que eu tenho que me cuidar e me vestir e me arrumar para mim e para agradar o Espírito Santo de Deus. Então assim está correto. Se eu passar uma maquiagem ou vestir uma roupa pensando em paquerar, pensando em chamar a atenção de alguém, pensando em mostrar para o mundo, eu estou pecando. Porque eu estou causando pecado em outra pessoa. Eu estou querendo que outra pessoa me cobice, me deseje, então eu estou causando pecado. A palavra de Deus nos ensina que quando eu incito alguém a pecar, eu pequei também. Então, amados, aqui é um ensinamento hoje para nós vigiarmos com as falsas doutrinas, com os falsos ensinamentos. Ah, irmã, então eu tenho que andar só de saia e de vestido. Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus nos diz que nós temos que se vestir como varão de Deus e varoa de Deus. Então isso quer dizer diferente do mundo. O mundo aí fora gosta o quê? Mostrar o corpo, né? Roupa coladinha, né? Shorts curtinho, mini saia curtinha, vestidinho curtinho, mostrar o corpo, decote, né? Exagerado, porque o mundo quer sensualizar, as mulheres e homens do mundo querem andar sensual. E a mulher e o homem que serve a Deus não pode andar assim. Volto a dizer aqui, nós não podemos se vestir e se comportar como o mundo. Não quer dizer, a palavra de Deus não diz mulher só de saia, só de vestido, não.
até pode vestir uma calça, até pode vestir um shorts, né, pelo joelho, mas isso nunca pode ser colado, transparente, curto, pensando em aparecer para o mundo, pensando em caçar olhares do mundo. Nós temos que se vestir modestamente, como servo e serva de Deus. Amém? Aqui disse a palavra do Senhor, Paulo ensinando, né, que nós temos que andar segundo a ordem de Deus, porque nele é que habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Então aqui a segunda ordem de Paulo que deu à igreja, né, o ensinamento, é que nós temos que estar, amados, andando segundo os mandamentos de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque Jesus Cristo nos aceita do jeito que nós viemos. Porque a palavra de Deus nos diz assim, venhas como estás, né? Se for uma pessoa que estiver nu lá no mundo, e alguém falou de Jesus e ela aceitou Jesus, ela pode vir nu como ela estava. Se alguém estava bêbado, estava drogado, e alguém falou de Jesus naquela hora para ela e ela aceitou Jesus daquele jeito, se ela vinha aqui daquele jeito aceitar Jesus, Jesus aceita. Só que a partir da pessoa ir conhecendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como uma escola. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu escuto falar, mais eu aprendo. E isso não termina nunca. Então, amados, a pessoa vai vindo na casa do Senhor, vai ouvindo a palavra de Deus e ela vai ouvindo e entendendo o que está errado na sua vida e ela vai tirando o que está errado e ela vai mudando. Agora, quanto a pessoa que está na igreja, mas ela não muda, ela não quer sair do que ela é, ela não aceita a palavra de Deus, eu não aceito, eu não quero viver assim, não está errado. O pastor diz que tem que ser assim, mas eu não quero ser assim. Então, esta pessoa, ela não está aceitando a palavra de Deus. E se ela não quer mudar, Deus não vai mudar a força a ninguém, não. Só que existe um porém, quando nós não mudamos, ouvimos a palavra de Deus e não mudamos, é como se nós estivéssemos dando martelada, amados, em um lugar só e nunca saímos dali. Por quê? Porque a nossa vida não vai mudar. A palavra de Deus nos ensina que a cada passo que eu dou para Deus, Deus dá um passo para mim. A cada vez que eu escuto a palavra de Deus e mudo alguma coisa que eu vejo que está errada em mim, que não está correto com a palavra de Deus, Deus age mais em minha vida. A cada vez que eu guardo mais a palavra de Deus e pratico mais a palavra de Deus, mais abençoada por Deus eu sou. Então o crente e a crente que não muda de vida, que está na casa de Deus, que está na igreja há muitos anos, há muito tempo, e ouve a palavra de Deus e diz, mas a minha vida não muda. Como é que a vida do fulano muda? A vida da fulana chegou ontem na igreja e já está mudando e a minha não muda. Por quê? Não é porque a fulana é melhor para Deus e o fulano é melhor, não. A diferença está entre você ouvir a palavra de Deus e aceitar. Quando eu aceito a palavra de Deus, eu mudo. Eu ouvi aqui que Deus falou que eu estou errada nesse sentido, eu mudo. Eu ouvi aqui que a palavra de Deus diz que eu não estou andando no caminho certo, eu mudo. Porque eu aceito a palavra de Deus e eu vivo a palavra de Deus. Então a vida minha é abençoada. Porque diz a palavra de Deus que eu dou um passo para Deus, Deus dá um passo para mim. Então, amados, para nossa vida estar bem e nós caminhar bem, viver bem com Deus, nós temos que estar firmados na palavra de Deus. E temos que vigiar com falsos profetas, com falsas doutrinas. Como eu já disse, o apóstolo Paulo nos ensina através da sua palavra que, amados, existiam nos tempos passados e que existiriam muito mais depois. E nós estamos vendo que tem muito. Há muitas igrejas esparramadas em todo o mundo aí, pessoas indo para as igrejas acreditando servir a Deus, na verdade são seitas que criam doutrinas, ensinamentos falsos que vêm do homem, que não é de Deus e que não ministram a palavra conforme Deus deixou para ministrar. Elas invertem, elas distorcem os ensinamentos de Deus. Elas pregam da Bíblia, mas segundo o entendimento delas, não o que Deus quer falar. Amém? Então, amados, nós temos que vigiar para que nós não perca a nossa salvação. Amém? Receba esta palavra, amado irmão, amada irmã, no teu coração.
Guarda esta palavra, amado, no teu coração e viva a palavra de Deus para que você seja também abençoado. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Amado Deus, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra. Eu louvo, bendigo o teu santo nome, Deus, porque realmente o Senhor Deus é um Deus que não há como explicar, de tão maravilhoso, tão sábio, tão bendito, Senhor. Em nome de Jesus, eu louvo o Senhor por essa palavra e oro por todos que vão ouvir essa mensagem, Pai, esta oração. Que aonde chegar esta mensagem, meu Deus, o Espírito Santo chegue a trabalhar nestas vidas, a trabalhar nesses corações, abrindo os olhos espirituais, arrancando toda dúvida, toda cegueira espiritual, todo acomodismo. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo possa chegar, meu Pai, no coração, na vida de cada jovem, de cada pai de família, cada mulher, Senhor, que vai ouvir essa mensagem. Que não seja, meu Deus, as minhas palavras, mas sim a palavra de Deus a falar com cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deixa o joinha aí, amados, curta os vídeos e compartilhe a mensagem de Deus e seja abençoado em nome de Jesus.